Nossa quarta aula sobre liberdade e cidadania no mundo atual inicia lembrando a você que hoje existem dois tipos de nações no mundo. Aquelas nações envolvidas com o movimento ecológico, a chamada transição ecológica ou mudança verde, e as nações que estão envolvidas com a agricultura, o verde verdadeiro, buscando o abastecimento do planeta. É inacreditável, mas esse primeiro tipo de nações envolvidas com o movimento ecológico estão pouco a pouco pela orientação do globalismo adotando alternativas que desde 1950 se pensava quando se forjava e fabricava a crise ecológica. Naqueles dias, Franz Schaeffer escreveu um livro sobre ecologia e ele denunciava que os grandes capitalistas apostavam em duas alternativas para a crise ecológica. Uma seria povoar outros planetas, uma alternativa mais irreal e utópica, enquanto que a outra alternativa era mais real e fácil: dizimar a população do nosso planeta. E, meus queridos, a conversa de ecologia hoje orienta as nações para que elas favoreçam o desabastecimento. Enquanto a Rússia e o Brasil, as nações que mais condições têm de abastecer com água e alimento o mundo, elas estão sendo mal compreendidas. As nações que sobrevivem debaixo do guarda-chuva globalista estão cada vez mais envolvidas com um tal movimento ecológico que somente coloca em xeque aqueles que querem trabalhar, produzir, gerar alimento. Pois bem, é nesse sentido que nós precisamos entender que, antecipando-se à intervenção de Moscou, que estava sendo planejada inclusive por Bergoglio, Vladimir Putin realiza hoje uma contra-intervenção antiglobalista para deter a transição ecológica em seu teste pandêmico de controle social, impedindo assim a mudança verde da instauração marxista do caos, objetivada pelo World Economic Forum, pelo Fórum Econômico Mundial, com fins de instauração do caos objetivada com fins de abolição da propriedade privada. É por isso que esse pessoal aí assume o discurso da social-democracia, um jeito ameno de marxismo contemporâneo, e eles querem abolir a propriedade privada pela imposição do crédito social e de uma renda universal, dar ração para o povo, em outras palavras. De fato, meus queridos, a religião ainda é a grande alternativa para a liberdade e a cidadania. Nem o declínio da religião no norte da Europa e a cultura de mercado própria da religião na América, e poderíamos dizer até nas Américas, conforme Brian Wilson, nem a redução da religião à esfera privada própria da noção de religião civil, conforme Peter Berger, conseguem apagar a noção de implicit religion na contemporaneidade, conforme Edward Bailey. Meus queridos,
os sociólogos falam de uma implicit religion. Implicit religion seria uma religião implícita. Mas a grande verdade é que, apesar de o catolicismo romano e o protestantismo e as demais religiões estarem se tornando cada vez mais implícitas, perdendo terreno, perdendo força, o pentecostalismo e o neopentecostalismo na América Latina e a Igreja Católica Ortodoxa na Rússia e nos países do leste europeu e alguns países do Oriente se levantam com toda a força, como um verdadeiro milagre, influenciando o mundo. E essa tal noção de implicit religion está cada vez mais ficando para trás, porque a Igreja Ortodoxa, que é a igreja que proporcionalmente mais cresce nos Estados Unidos, por exemplo, por incrível que pareça, e o pentecostalismo e o neopentecostalismo na América Latina estão se explicitando cada vez mais. Se explicitando cada vez mais. E essa explicitação está dando espaço à verdadeira liberdade, preparando o caminho para um exercício da cidadania, um exercício legítimo da cidadania. O que acontece nos países ortodoxos é que eles continuam insistindo no antigo ideal bizantino de sinfonia entre igreja e Estado, entre religião e política. Realidades que para a Igreja Ortodoxa devem entrar em sinfonia. Não deve existir a separação entre igreja e Estado, separação entre religião e política. Ao contrário, deve haver uma sinfonia. Cada qual na sua esfera deve tocar o seu instrumento de acordo com a sinfonia. E esse é o problema do protestantismo, aparentemente mais lúcido, mais intelectual. Ele nasceu advogando a noção de separação entre igreja e Estado. E hoje isso se tornou uma grande arapuca para o protestantismo. É nesse sentido que o pentecostalismo e o neopentecostalismo latino-americanos estão intuindo a respeito da velha sinfonia que ainda toca, que ainda melodia nos países ortodoxos, católicos ortodoxos, a sinfonia entre igreja e Estado. Vladimir Putin lidera, desde a época da perestroika na Rússia, um movimento de dessovietização, por meio do qual a tradição da igreja tem sido resgatada. E há, portanto, ali um Estado comprometido com a igreja, sinfonicamente. O pentecostalismo e o neopentecostalismo latino-americanos estão intuindo isso. Não sabem o que é isso, mas estão, por providência divina, rompendo com a noção protestante original de separação entre igreja e Estado e cada vez mais esboçam uma postura mais próxima do Estado. Você vê, por exemplo, no Brasil, o exemplo de um Silas Malafaia em relação ao governo Bolsonaro. A grande verdade, queridos, é que somente as nações que estão comprometidas com o abastecimento do mundo, que se renderem à noção bizantina ortodoxa
de sinfonia entre igreja e Estado poderão escapar. Dura verdade, mas a mais pura verdade, que não se constitui como veracidade construída, mas como verdade absoluta, que desde o início do mundo até o final do mundo preservará, pela providência divina, os homens, detendo o crescimento da iniquidade e fazendo com que os homens permaneçam em lucidez e sobrevivendo condignamente, ainda que minimamente.